Estamos de volta com o programa Conexão, hoje falando da PEC das domésticas, a emenda constitucional 72 de 2013, um tema muito polêmico. Mas antes de voltar à entrevista aqui com a pós-doutora Leda Maria Messias da Silva, eu gostaria de lembrar a vocês que o programa Conexão só é possível graças à sua colaboração. Entre em contato com a gente pelo DDD 41 8401 0909 e faça você também parte da família Evangelizar. Voltando a falar com a doutora Leda, olha, nós fomos às ruas, conversamos com algumas pessoas, elas têm algumas dúvidas para te perguntar. Primeiro, a Brasilina Luciene, que é doméstica, e ela tem uma dúvida para perguntar para você. Confere lá. A gente é obrigada a trabalhar no sábado? Somos obrigados a trabalhar no sábado? Veja só, isso é um acordo entre empregado e empregador. Certo. A jornada é 44 horas semanais. E sendo 44 horas semanais, seriam 8 horas diárias, de segunda a sexta, mais 4 no sábado. Certo. Agora, é claro, se quiser estabelecer fazer esse acordo específico para não trabalhar no sábado, trabalhando mais horas durante a semana, mas aí tem que ser feito por escrito, esse acordo, por escrito. E esse contrato tem que ser... Ou então, vamos supor, um contrato que trabalhe no sábado um pouco mais, né? 7 horas e 20 minutos todos os dias, não ultrapassando aquela jornada de 44 horas semanais. Mas isso dentro da mesma semana, em razão daquilo que eu te falei, não existe o banco de horas para o doméstico. Certo. Então, há esse acordo. E esse contrato... Se houver esse acordo, ele tem que ser de comum acordo. E esse contrato tem que ser registrado em algum lugar para ter validade, doutora, ou não? O ideal seria justamente homologar isso aí junto ao sindicato. Junto ao sindicato. Mas não existindo sindicato, né, pegue 2 testemunhas e que assinem, né, esse acordo, seria bom. Uma validade, né? Exatamente, certo. é o ideal. É o ideal. Embora se admita no âmbito particular, desde que compensadas dentro da mesma semana. Da mesma semana. É tem só uma que fazer garantia a mais. 44 horas semanais, né? Bom, quem vai fazer uma pergunta para você é a Lourdes Consolaro, que também é doméstica, está desempregada e ela tem uma dúvida para perguntar para você. Então, eu queria saber, o dia de sábado, quantas horas de serviço teria uma doméstica? Pode responder. Então, a jornada normal é 44 horas semanais, ou seja, 8 horas durante a semana e 4 horas no sábado. Tá. Se for feito esse acordo do qual eu falei, aí sim, poderia, então, trabalhar 7 horas e 20, por exemplo, minutos durante a semana, inclusive no sábado. Mas isso depende desse pacto, então. Se ela estiver trabalhando 8 horas diárias, então, no sábado, como empregada doméstica, ela trabalha 4 horas. Certo. Não como diarista, que é outro contrato. Agora, quem te pergunta é a empresária Janete Reis. Ela tem várias perguntas numa pergunta só que ela quer saber. Se eu tenho uma doméstica em casa, com relação às horas extras, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um cartão ponto? Eu tenho que registrar? É 50% que eu tenho que pagar ou menos? E daí, doutora, quais são as respostas para as perguntas da Janete? Bem, eu tenho aconselhado a todas as pessoas que me procuram a adotarem, sim, um livro ponto. Certo. Não dá para adotar um relógio, como eu disse, o relógio é muito caro, mas um livro ponto, onde essa profissional doméstica vai anotar o horário de entrada, o horário que sai para o almoço, o horário que retorna do almoço e o horário de saída. Certo. E aí, pelo menos, é um controle que assinará o empregado e o empregador. Se extrapolar essa jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, né, ao todo, de fato essas horas têm que ser apuradas. O que ultrapassar a 8ª hora tem que ser apurado com 50% de acréscimo, porque daí são as horas extras. Toda hora extra tem que ser paga com 50% de adicional, porque isso está na Constituição e foi acrescido também pela Emenda Constitucional 72. Agora, não está na dúvida dela, mas para eu entender, essa assinatura entre o empregado e o empregador tem que ser feito a cada entrada dela ou no final do dia? No final a cada entrada dela. O livro você pode comprar na própria livraria, certo. Já vem. Ela entra pela manhã, tem um espaço para assinar. Certo. Depois tem um outro espaço quando ela vai e volta do almoço para ela assinar. E quando ela coloca o horário do final da tarde, que ela está indo embora, também tem um espaço para assinar. E do lado tem outro espaço para o empregador. Certo. Então tem que ser assinado. Complicado, que esse empregador às vezes não vai estar em casa, exatamente. né? Não, e é muito complicado, porque muitas empregadas são muito simples, até para assinar elas demoram bastante. Então, realmente, aquilo que a gente falava, né? E aí entra essa questão, como até dificuldade para anotar.
Se fosse um relógio ponto, mas o relógio ponto para um empregado, a própria CLT fala que só para as empresas que têm mais de 10 empregados. Muito caro. E outra, o livro ponto também é uma coisa importante aí citar, que o livro ponto tem que ser colocado os reais horários. Se você estipular uma jornada, por exemplo, das 8h30 às 17h30, tá? Com 1 hora de intervalo de almoço, e todos os dias 8h30, 17h30, é aquele horário, né? Sem nenhuma variação, infelizmente, pode ser até que seja o real, mas há uma certa suspeição sobre aquilo. Com então certeza. É complicado. A gente vê isso porque, com muitas ações na Justiça, nós percebemos que quando é um livro ponto, com esses horários que não tem variação nem de minuto, que pode ser descaracterizado em juízo. Então, que a empregadora doméstica peça para que a sua empregada coloque os minutos até. Chegou 8h23, coloca 8h23. Até porque 10 minutos do total da jornada de trabalho não conta como extra, porque entende-se que é o tempo de preparação. Pelo menos se assim ficar colocado, aplicando-se a CLT também nessas questões ao doméstico. Porque, como eu disse, a Emenda Constitucional 72 não diz nada sobre isso, se vai aplicar a CLT ou não, até porque as próprias CLT têm artigo específico dizendo que não se aplica ao doméstico, que não se aplica isso só a vai CLT saber ao depois doméstico. Da regulamentação, só né? depois da regulamentação que nós vamos ter a absoluta certeza. Mas, então, há isso, uma insegurança muito grande. Enquanto isso, eu instruo que utilize um livro-ponto, que faça o contrato, inclusive um contrato por escrito com a empregada, com as anotações, lá nas anotações gerais da carteira, coloque o horário de trabalho dela, com o intervalo que ela tem também. Então, o empregador já tem que ir se resguardando, porque isso já está valendo, essa jornada de trabalho já está valendo. Agora, eu quero que você dê uma olhadinha na opinião de um consultor que a gente pediu para ele uma opinião, do Antônio Carlos Tavares. Dá uma olhadinha. Bom, primeiro que não deveria ter nem havido PEC da doméstica, deveria, porque é uma profissão como qualquer outra. Eu não sei qual a razão de ter havido, durante quanto tempo, a necessidade de corrigir isso, que elas têm o mesmo direito que qualquer trabalhador tem, que eu tenho, que você tem, qualquer, o bancário aqui tem. Todos nós temos o mesmo direito de receber o mesmo salário e os mesmos benefícios. Eu não sei porque tardou tanto isso. Então, doutor, o que você achou aí da opinião dele? Eu concordo num aspecto. Realmente isso daí já poderia ter sido, inclusive, regulamentado, atendendo às necessidades de cada atividade. Assim como foi feito com quem ocupa cargo de confiança, com quem trabalha no campo, na pecuária e tem lá que levantar bem cedo para tirar o leitinho da vaca. Assim como foi feito, né, para o próprio empregado que elabora numa empresa. Então, poderia sim, atendendo, como eu disse, não sou contra de forma alguma esses direitos conquistados. Realmente tem empregadores que exageram, exigem demais, a gente sabe disso. Então, é necessário haver uma regulamentação, mas que ela seja justa, que ela atenda às necessidades de ambas as partes e, principalmente, a realidade social dessa função, dessa profissão de doméstica, até para elas mesmas não serem prejudicadas, como estão falando, ai meu Deus, vou ficar parada 1 hora, né? Eu podia ir embora mais cedo. E até elas insatisfeitas com isso, ou gerar demissões, nós queremos o pleno emprego, nós não queremos pessoas desempregadas, sem uma assistência. Muitas delas, mesmo quando trabalham como diarista, não recolhem o INSS. Então, é uma garantia, se você está como mensalista, esse recolhimento do INSS, uma futura aposentadoria e tudo mais. Com certeza. Agora tem mais uma opinião, né? Última opinião, rapidinho, é de um segurança, o João Goulart. Ele fala um pouco sobre responsabilidade. Vamos conferir. É a responsabilidade, né? Todo mundo está trabalhando, tem seu horário para entrar no seu trabalho, um horário de almoço, horário para sair. É assim que funciona, né? Eu acho interessante. E aí, o que você achou da opinião dele? Realmente, todo contrato de trabalho é fundado em direitos e obrigações. Desde as obrigações principais. Eu presto serviço, né, como empregada e, em contrapartida, o meu empregador tem como obrigação principal pagar o meu salário. Então, de fato, são obrigações recíprocas. Correto, as empregadas domésticas têm que entender que elas adquiriram agora essa conquista dos mais direitos, mas têm as obrigações também.
tem que se amoldar a essas obrigações. Inclusive, eu sugeriria até que nas empresas não tem empregados que buscam melhorar, se especializar e tudo mais. É claro que nós não vamos exigir a mesma níveis tão altos, mas que elas também procurem. Eu sou cozinheira, então vou procurar aprimorar meu ofício de cozinheira. Né? E em relação ao horário de entrada, saída, as faltas têm que ser justificadas com atestado médico, se elas faltarem, ou então pelo menos tenham esse diálogo com o empregador em relação a essa questão, não simplesmente, não, eu faltei hoje, pronto, tá. Ou então chego 10 horas, porque meu empregador saiu às 8 mesmo. O controle de jornada é sempre muito polêmico, porque é muito difícil fazer esse controle. Em edifícios até pode ter o porteiro que vê e tudo, mas em lugares de residências, por exemplo, muito mais complicado. É complicado, né? Bom, tantas questões, eu acho que respondeu muitas dúvidas, orientou muita gente enquanto essa regulamentação não sai, né? Gostaria de agradecer muito a sua presença. E é um assunto para 2, 3, 4 entrevistas e aguardo você quando essa regulamentação ficar pronta para a gente analisar se foi feito da melhor forma ou não. Muito obrigada, doutora Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, podendo esclarecer as dúvidas. E aguardo você numa próxima oportunidade. Muito obrigada, até logo. Bom, o programa Conexão fica por aqui. Até a próxima edição.